Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos apresentar o kit de laboratório para a disciplina de Circuitos Elétricos 1. Um kit de laboratório para a realização de atividades práticas relacionadas com a disciplina de Circuitos Elétricos 1 e que podem ser implementadas na casa ou residência do estudante é formado basicamente por fontes de alimentação, no nosso caso 2 baterias de 9 volts, 2 conectores para estas baterias de 9 volts, um multímetro para realizar as medições durante os experimentos, uma matriz de contatos para que sejam montados os circuitos com os componentes nesta matriz, um conjunto de fios para conexões, 2 capacitores de 1000 microfarad por 16 volts, resistores de 220 ohms, resistores de 470 ohms, de 1000 ohms, 1200 ohms, 6800 ohms e finalmente de 10.000 ohms e 22.000 ohms. Vamos realizar a demonstração dos elementos do kit de laboratório para circuitos elétricos 1. É interessante que você tenha à mão uma folha branca ou uma folha de caderno, um lápis ou uma caneta para realizar as anotações durante as aulas de laboratório. Tenha também uma calculadora para realizar operações matemáticas durante a análise de circuitos. Este conjunto de componentes e equipamentos para a implementação de circuitos em corrente contínua é formado por 2 baterias de 9 volts, que serão as fontes de alimentação dos circuitos. Estas baterias de 9 volts e uso geral possuem um terminal ou polo positivo identificado pelo símbolo mais, um terminal ou polo negativo identificado pelo símbolo menos. A bateria é conectada ao circuito por intermédio deste conector, que possui uma maneira única de ser encaixado corretamente, sob pressão. Após o encaixe do conector, o terminal ou fio preto estará conectado ao polo negativo da bateria. O fio e terminal vermelho estará conectado ao polo positivo da bateria. É importante cuidar para não provocar curtos-circuitos com os fios de conexão das baterias, evitando que as mesmas sejam descarregadas. Após o uso, você pode retirar o conector e guardar as baterias, evitando que os seus terminais sejam conectados de maneira incorreta, por exemplo. Também compõe este conjunto um multímetro com as ponteiras de conexão. As ponteiras são a preta, que indica a polaridade negativa ou terminal menos, a vermelha, que indica a polaridade positiva ou terminal mais. As ponteiras devem ser guardadas preferencialmente desta maneira, para evitar que sejam danificadas ou que toquem nos terminais da bateria, por exemplo. O multímetro sempre deve ser guardado com a chave seletora na posição desligado. A primeira escala aqui do lado esquerdo superior é a escala para medição de tensão contínua, DCV, que inicia na posição 200 mV e termina na posição 1000 volts. A seguir temos a escala para a medição de tensão alternada, ACV, com a posição 200 volts e a outra posição 750 volts. Na sequência aqui do lado direito temos a escala para a medição de corrente contínua, DCA, iniciando na posição 2000 microamperes
e terminando na posição 10 amperes. Na sequência, temos a posição para a medição de ganho de transistores e a seguir uma saída de onda quadrada para testes de circuitos. Após, temos a posição de teste de continuidade, onde o instrumento emite um sinal sonoro caso o circuito esteja fechado. Por fim, temos a escala de resistência, começando na posição 200 ohms e terminando na posição 2000 kΩ. Nesta escala de resistência, temos também a posição para teste de diodos semicondutores. Os conectores deste multímetro são o conector comum, ou menos ou negativo, para a conexão da ponteira preta. O conector para tensão, resistência e corrente na escala de miliamperes para a conexão da ponteira vermelha. E um conector específico para a medição de corrente na escala de 10 amperes em corrente contínua para o encaixe da ponteira vermelha. Temos também um conector para inserção de transistores quando se está realizando a medição do ganho dos mesmos. A matriz de contatos que faz parte deste kit de laboratório é uma matriz de 830 pontos que permite fazer a interconexão dos componentes durante as aulas de laboratório. Esta matriz de contatos possui pontos de conexão com alinhamento vertical na região central e alinhamento horizontal na região superior e inferior. Esta linha de pontos, identificada com a barra azul e o símbolo menos, possui então alinhamento horizontal, isto significa dizer que todos estes pontos aqui estão interconectados. Do mesmo modo, esta sequência de pontos, identificada pela barra ou linha vermelha, com o símbolo de mais. Todos estes pontos aqui também estão interligados. Do mesmo modo, na parte inferior da matriz de contatos. Por sua vez, a matriz possui uma separação nesta parte central. Assim, este conjunto de pontos com alinhamento horizontal não está ligado neste outro conjunto de pontos com alinhamento horizontal. Isto significa dizer que esta linha ou barra azul não está ligada nesta linha ou barra azul do lado direito aqui. Normalmente se utilizam estas linhas azul e vermelha para a conexão dos terminais da fonte de alimentação. Aqui na parte central tem-se uma divisão ou uma separação aqui no meio. Isto faz com que os 5 pontos com alinhamento vertical aqui na parte superior não estejam conectados nestes 5 pontos com alinhamento vertical na parte inferior. Assim, apenas estes 5 pontos estão interligados entre si, da mesma maneira, estes 5 pontos na parte inferior aqui da matriz de contatos. A interconexão dos componentes na matriz de contatos também pode ser realizada com o uso destes fios ou jumpers específicos para isso. Por fim, temos os componentes de circuitos elétricos que compõem este kit, sendo eles 2 capacitores eletrolíticos. Estes capacitores são para 16 volts, é a sua tensão, e a sua capacitância é de 1000 microfarad. Estes elementos serão utilizados e estudados mais ao final da disciplina. O conjunto de resistores que compõe este kit de laboratório é formado sempre por 5 componentes para que você tenha flexibilidade durante a montagem dos circuitos e tenha elementos de reposição caso ocorram danos a algum componente. Então, este primeiro conjunto são 5 resistores de 220 ohms, esta é a resistência deles, e a mesma é identificada pelas faixas coloridas no corpo do resistor. A primeira faixa é vermelha,
a segunda é vermelha e a terceira é marrom. Estas três primeiras faixas indicam a resistência do componente. A quarta faixa indica a tolerância, neste caso, a cor dourada indica que os resistores são para 5% de tolerância. Todos estes resistores são de 1/4 de watt. Esta é a potência destes componentes. A seguir temos os resistores de 470 ohms, identificados pelas faixas nas cores amarela, violeta, marrom. Após, os resistores de 1000 ohms ou 1 kΩ, identificados nas cores marrom, preta, vermelha. Após, os resistores de 1200 ohms com as faixas com cores marrom, vermelho, vermelho. Após, os resistores de 6800 ohms com as suas faixas nas cores azul, cinza, vermelha. Os resistores de 10 kΩ com as cores marrom, preto, laranja e, por fim, os resistores de 22 kΩ ou 22.000 ohms com as faixas nas cores vermelha, vermelha, laranja. Todos eles têm a tolerância de 5%, assim, a faixa que indica a tolerância é na cor dourada e todos são com potência de 1/4 de watt. Então, esta foi a descrição sucinta dos elementos que compõem este kit de laboratório para circuitos elétricos 1, e nas próximas aulas vamos implementar circuitos em corrente contínua utilizando estes componentes e realizando a medição com o multímetro que foi apresentado. Agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.